Estamos na primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Pode parecer mentira, pode parecer uma pegadinha pra você, mas sim, Corinthians, neste momento da gravação deste pós-jogo, está da 10ª colocação pra cima ali. E sim, estamos autorizados e autenticados e homologados para falar de Libertadores da América. O Corinthians é embaçado, meu Deus do céu, há 2 semanas estávamos comprando passagem para o Pará para jogar contra o Paysandu. Agora eu já estou pensando qual hotel mais interessante de Madrid quando a gente for jogar contra o Real Madrid, porque realmente o nível de competitividade do futebol brasileiro já tá muito baixo. Ganhamos do Vitória na casa do Vitória e o Vitória não teve vitória na vitória de hoje do Coringão, entendeu? É um trava-língua, repita isso 10 vezes sem errar e depois um tigre, 2 tigres, 3 tigres, 1 mosquito, 2 mosquitos, 3 mosquitos. O mosquito tá no bolso do Gustavo Henrique que bateu nele até dizer chega aí. Ai, saudações alvinegras. Coringão aí ganhou mais uma no Brasileirão. Agora restam 15 pontos em disputa e a gente pode chegar ali até beliscar uma 8ª colocação, 7ª. A gente pode sonhar? Claro que pode sonhar. Você sempre está permitido a sonhar. E nesse momento estamos sonhando com uma vaga na Libertadores da América de 2025 que poderia salvar o calendário da próxima temporada, beleza? Então, como eu falei, saudações alvinegras. Deixa o seu like aqui embaixo. Clique no joinha. Por que é muito importante clicar no joinha, você me pergunta, porque isso aí mostra pro YouTube que é um canal da hora e o YouTube vai lá e vai recomendar pra mais pessoas e mais pessoas vão chegar aqui pra poder trocar ideia com a gente, tá bom? Então se inscreva no canal, ative o sininho e todas essas coisas aí que ajudam demais, né? Compartilha, aquelas coisas todas. E quem tem condição de fortalecer financeiramente, tem sempre a opção do valeu, tem um coraçãozinho aí embaixo, mande o valor que você achar que não vai enfraquecer seu bolso aí pra poder fortalecer aqui o canal, né? No curto prazo e também a chave Pix no primeiro comentário fixado também fortalece demais, beleza? Ramon Dias que estava com a sua cabeça colocada a prêmio há alguns dias aí por parte da imprensa, né, principalmente as mídias segmentadas aí do Corinthians, agora parece que voltou a ser o genial Dom Ramon. Eu sempre tento ponderar aqui, né, que pra mim é longe do treinador ideal do Corinthians, mas uma vez que ele assumiu o comando do Corinthians, ele precisaria realmente ter o respaldo, né, ter esse retorno da torcida e da imprensa e de todo mundo, né, da diretoria e tal, né? E correm rumores aí nos bastidores que o Corinthians estaria negociando com outros treinadores. Eu quero partir da ideia que isso seja tudo mentira aí, porque seria realmente muito desrespeitoso com o Ramon Dias, né? Ele tem problemas no elenco, né, como todos os treinadores nos últimos 500 anos do Corinthians tiveram aí, né, mas ele teve problemas agora sérios na nossa linha de zaga com o André Ramalho e o Kaká no departamento médico. Aí ele tinha 2 opções, ou ele continuaria com uma linha com 3 zagueiros, né, como ele jogou contra o Palmeiras, mas teria que improvisar logo de início um volante que seria o Ranieri, ou ele colocaria o moleque da base, que foi o Renato, que viajou para Salvador, ou ele voltaria a jogar com uma linha com 4. O Corinthians costuma não render tão bem fora de casa. Com linha com 4, o Corinthians normalmente rendeu um pouco mais, né? Se a gente for pegar uma amostragem da temporada como um todo. Então eu não fiquei tão preocupado. Eu ficaria mais preocupado se ele aparecesse com o Ranieri ali. A linha de zaga que ele escolhe pra começar ali foi o Fagner, que a gente precisa falar um pouquinho sobre o Fagner, o quanto que é desesperador ver o Fagner com a camisa do Corinthians ainda. Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. A grande dúvida do meio-campo do Corinthians pra esse jogo contra o Vitória era quem que faria a parte de contenção. E ele, pensando nas ideias de jogo do Thiago Carpini, que é o treinador do Vitória, que normalmente poderia povoar bastante ali o meio-campo, ele opta por colocar o meio-campo de mais contenção. Aí ele coloca o Martinez e o Ranieri lado a lado na primeira volância, nas primeiras volâncias ali na frente da zaga, com o Carrijo ainda fazendo essa parte de complemento com esse meio-campo mais sólido. Isso me chamou a atenção positivamente. Ele realmente pensou em ganhar o meio-campo e ganhou o meio-campo do Vitória, com o Rodrigo Garro, que não fez uma boa partida na parte de criação, apesar da assistência pro Memphis Depay. Pra mim foi só assistência que o Rodrigo Garro fez também, né? O resto foi tudo muito abaixo do que a gente espera do Rodrigo Garro. E o Memphis e o Yuri Alberto na frente. Yuri, a gente precisa, eu vou tentar ser o mais justo possível aqui com o Yuri Alberto, porque o tanto que eu dei porrada nesse maluco nos últimos tempos e o tanto que ele tá jogando bem agora recentemente, acho que vale um tempo também. Então foi isso que o Ramon Dias optou por fazer num jogo fora de casa, um jogo importante. O Corinthians já veio para essa partida pensando na briga pela Sul-Americana, por vaga na Sul-Americana, né? A discussão sobre rebaixamento já não existia, porque
porque o Corinthians já estava muito próximo aí de atingir os famigerados 43 pontos. Agora seria uma disputa direta, com um adversário direto, com o mesmo número de pontos na tabela, que estava ali na diferença da 12ª e 13ª colocação. Uma vitória seria muito importante, o empate já seria um bom resultado, por ser fora de casa, né, nas circunstâncias que a gente estava passando. E a rodada começou dando indícios ali de ser mais uma rodada positiva pro Corinthians, quando o Fluminense acaba perdendo pontos, né? E aí o Corinthians precisava fazer a sua parte e conseguir pelo menos pontuar. Até que Hugo Souza resolve dar uma pipocada gigantesca ali, uma falha grotesca, mas tá com moral, né? Foi repetido 1000 vezes durante a transmissão aqui, tá com moral, a torcida também e tal, jamais cogitaria a possibilidade de crucificar o Hugo Souza que não. Deu uma vacilada ali, chutou o gramado, né, de um jeito meio grosseiro. Assim que ele falhou, e todo mundo, né, inquestionável a falha, ele pediu desculpa pro time, pediu desculpa à torcida, pediu desculpa a todo mundo, e acabou, na mesma partida que ele falhou, ele acabou sendo fundamental em pelo menos 2 momentos, fazendo pelo menos 2 milagres, num que seria a lei do ex do Mosquito, e o Vitória poderia passar na frente do placar, e dentro da pequena área ele faz um milagre ali, e numa outra finalização também ali próximo da marca do pênalti, Hugo Souza muito bem colocado, e com exceção dessa falha que foi realmente grotesca, fazia tempo que eu não vi uma falha tão tosca assim, ele conseguiu ainda assim ser fundamental na partida. Mas eu queria, assim, na hora que eu comecei a gravar eu pensei assim, pô, mano, tem um cara que merece a gente pegar e falar bem dele mesmo assim, encher a bola desse maluco aí, que é o Yuri Alberto. Everaldo Sorrisinho Alberto, o deslizante. O tanto que ele afundou o Corinthians aí durante muito tempo, né, em muitos jogos. Só que agora, recentemente, ele já vinha fazendo um gol ou outro ali, lampejos e tal. E aí ele vai se consolidando nas últimas rodadas aí, sendo um atacante que é o que a gente espera de um cara que veste a camisa 9 de um clube da grandeza do Corinthians e tal. Que é decisivo, que é incisivo, que é um cara que aparece nos momentos que a gente precisa realmente. E vale destacar aí, tem sido um cara importante na frente ali, no ataque, nessa reta final de campeonato, e talvez seja um cara importante para que a gente consiga dar essa tão sonhada vaga agora numa preliminar de Libertadores, porque é sobre isso que a gente vai conversar. A gente já não cogita, eu já garanto, eu já consigo ver o Corinthians já classificado para a Copa Sul-Americana de 2025. E agora o que tem a partir daqui é só sucesso, né? Que é o Corinthians conseguir emendar aí vitórias. Tem 3 jogos em casa dos 5 que tem pela frente. Joga contra o Vasco em casa, Cruzeiro e Bahia. E joga fora de casa contra o Criciúma. Joga fora de casa lá na última rodada, onde o Grêmio pode já não estar brigando por mais nada, e nem o Corinthians. E aí você consegue ainda pontuar ainda melhor. Ou seja, tem tudo aí pra pontuar bem nesses últimos 15 pontos aí, nesses últimos 5 jogos, certo? E aí o Yuri Alberto tem sido fundamental agora nesse final de momento da temporada. Uma pena que numa amostragem geral, desde quando ele chegou, ele tenha mais oscilado para baixo, e nos momentos que precisou apanhar, a gente bateu forte aqui nele, e nessa hora que a gente precisa realmente. E detalhe, né, até nos momentos que ele tava muito abaixo, eu sempre fiz questão de pontuar, principalmente nas lives, quem acompanha todos os dias aqui, que apesar do baixo nível técnico do nosso ataque, o Yuri Alberto era titular, porque a outra opção que a gente tinha era o Pedro Raul. O Yuri Alberto tem que agradecer ao Augusto Melo aí por ter trazido essa bosta desse Pedro Raul aí, que não disputou a posição com ele, né? Basicamente entregou de mão beijada a posição pra ele. E o Alberto muito bem, fez mais um gol importante, mais um gol a lá centroavante. E claro, né, quando a gente fica nessa garro-dependência ou de qualquer outra coisa que não seja o nosso centroavante, aí a gente poder se dar ao luxo de ter um centroavante que mesmo quando o nosso meio-campo tá mal, ele consegue aparecer, isso dá um conforto muito legal, né? Agora, defensivamente, a gente precisa pontuar negativamente do Corinthians, né? O Corinthians tá deixando muito a desejar. O Ramon, se for começar a temporada de 2025 no Corinthians, tem que acertar o sistema defensivo. Perceba que sistema é diferente da linha de zaga. É diferente o sistema, né? A estrutura defensiva com os 2 zagueiros. Eu tô falando de estrutura. O Corinthians dá muito espaço, sofre muito. Os caras finalizam com muita frequência no gol do Corinthians. E o pior, se a gente não tivesse o Hugo Souza, e aí eu vou resgatar uma frase que eu mesmo falei aqui no canal, que se dependesse do Hugo Souza pra gente não cair pra segunda divisão, a gente ia cair pra segunda divisão. Exatamente o contrário, né? Você tem uma frase que realmente envelheceu como leite, né? Envelheceu muito mal. Foi essa, né? Se dependesse pra gente não cair pra segunda divisão, o Hugo Souza foi fundamental pra gente não cair aí pra segunda divisão nesse momento, né?
E aí a gente deixa muito espaço, abre muito espaço, os nossos volantes não jogam, não compactam linha de maneira aproximada e acaba gerando espaço para times que são vulneráveis. A gente fez isso contra o Palmeiras, mas ganhamos. Fizemos isso agora contra o Vitória, mas ganhamos e tal. E aí a gente precisa realmente consertar essa situação aí, né? Outra coisa que também vale a pena ser comentada, né, é sobre a chegada do ônibus do Corinthians lá em Salvador, que a torcida, não sei se a torcida, não gosto de chamar de torcedor, né, os bandidos que foram lá e jogaram pedra no ônibus e tal, né, a pergunta é até quando, né, clima de Libertadores e tal. Eu sempre falo, o meu pensamento mais tosco, né, mais raso, seria assim, ó, pô, os caras vêm pra cá, a gente estende tapete vermelho pros caras, a gente vai lá, toma pedrada no ônibus. Aí, só que um erro também não pode justificar o outro, né? A gente não pode pensar, os caras têm que vir pra cá, tem que jogar pedra no ônibus dos caras também, né? Por isso que eu acho, e quero até começar essa campanha aqui no canal, que precisa deixar muito evidente, muito claro aí, que o sistema de segurança em estádio de futebol, ele é muito fraco, ele é muito ruim. Inclusive, os caras estavam falando assim, como é que o cara entra com uma bomba dentro do estádio? É muito fácil entrar, né? Você entra com uma bazuca dentro do estádio, se você quiser. Quem já foi em estádio aí sabe disso, né? A revista é muito mal feita e precisa ter essa cobrança para ser uma revista muito mais forte, a punição para esse tipo de crime que é cometido, né? Soltar bomba dentro do estádio, jogar pedra no ônibus e tal, seja pro cara nunca mais pisar em qualquer evento público que tem. E isso aí precisa ser colocado, né? De maneira bem... Porque isso aí afasta o torcedor, afasta a família, né? Às vezes você quer ir com a sua esposa, quer ir com a sua namorada, quer ir com o seu amigo e tal, e você não é um filho da puta imbecil, aí você não vai sentir, vai sentir deslocado ali, né? Você quer levar teu filho, né? Acaba sendo difícil nessa situação, né? O Corinthians aparece na primeira parte da tabela, eu não sei se até o momento que você estiver assistindo esse vídeo ele vai estar ali ainda, porque tem outros jogos pra acontecer, mas um time que ficou 20 rodadas na zona de rebaixamento, 20 rodadas, agora a gente tá sonhando com vaga nas preliminares, na pré-Libertadores, é absurdo de surreal assim, pra uma temporada que foi uma temporada catastrófica, beleza? Administrativamente, financeiramente, juridicamente e tal, e a única coisa que me deixa chateado com tudo isso é que isso aí vai mascarar a péssima gestão que o Corinthians tem, porque torcedor é torcedor enviesado mesmo, né? O resultado dentro de campo acaba fazendo a cabeça de todo mundo aí, mas tentaremos aqui dentro do possível, dentro das nossas limitações, sempre pontuar sobre essas coisas, tá? Mas que bom que o Corinthians tá tentando salvar a temporada que vem, salvar pra gente, inclusive, né? Porque os nossos pré-jogos aqui, até há 2 semanas, a gente achou que a gente não ia ter pré-jogo que não seja do Paulista e do Brasileirão do ano que vem. Agora a gente já tá aí quase consolidado na Sul-Americana e brigando até, quem sabe, por uma vaga na Libertadores, o que poderia fortalecer, inclusive, para uma Copa do Brasil, tá bom? Vamos lá. Jogo da segunda também, né? Isso, pré-jogo da segunda. Imagina, Corinthians de Operário. Eu imaginei bastante isso aqui. Vamos lá para as notas. Não esqueça, mais uma vez, de deixar seu like aqui, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tudo isso aí ajuda demais a gente a continuar existindo aqui. E claro, né, se você tem condição de fortalecer financeiramente, é o que faz o canal continuar aqui dando vida à nossa resenha de sempre, tá? Hugo Souza falhou grotescamente, não é segredo pra ninguém, mas depois ele foi fundamental na partida, então mesmo com a falha, mesmo entregando o gol, tô dando nota 7 para o Hugo Souza aqui, um dos melhores jogadores da partida, apesar de uma falha bizarra, pra você ver o nível que o Hugo Souza tá apresentando aí. Fagner nota 4, e eu tô sendo gentil com o Fagner na parte ofensiva, porque na parte defensiva o Fagner foi mais uma vez completamente despirocado, tomou cartão amarelo, numa saídas de bola errando fundamentos básicos ali, passe simples, né, ligação do lateral com o volante, ele perdeu algumas bolas que cheirou contra-ataque, mas ofensivamente ele acabou apoiando bem, né, fazendo uma boa dupla ali com o Carrillo. Gostei da dupla, inclusive, quando aproximava o Carrillo dele, né, uma trocação de passes ali, por isso uma nota 4 pro Fagner. Tô sendo gentil ainda, porque, como eu falei, foi uma partida ruim numa amostragem geral, mas ofensivamente mostrou alguma coisa, por isso a nota 4. Félix Torres, não achei que ele fez uma partida ruim, tô dando uma nota 5, uma partida mediana aí do Félix Torres. Gustavo Henrique fez uma partidaça, como eu falei, colocou o mosquito no bolso, e aí eu vou ser contra-intuitivo aqui, tá? O normal seria dar o melhor jogador da partida ou para o Memphis Depay
ou para o Yuri Alberto. Eu vou dar o melhor jogador da partida para o Gustavo Henrique, sabendo que vocês vão chiar. Meu Deus do céu, que absurdo e tal. Eu quero ver você sangrar mesmo. Então comenta aqui embaixo o que você acha, mas dá pra pontuar sim, fazer uma menção honrosa ao Yuri Alberto, fazer uma menção honrosa ao Memphis. Memphis também, pra mim, fez uma partida mediana, mas de qualquer forma, o Gustavo Henrique, eu tô dando nota 8 para o Gustavo Henrique aqui numa partidaça ali, né? Ele, assim, todos os cruzamentos, chegou um momento lá que as estatísticas estavam dando 14 cruzamentos pro time, 14 escanteios pro time do Vitória, praticamente todas elas o Gustavo Henrique deve ter saído com dor de cabeça de tanto que ele tirou, de tanto que ele cortou o cruzamento. Então nota 8 aí pro Gustavo Henrique. Matheus Bidu, nota 5, uma partida mediana do Matheus Bidu, defensivamente ofereceu o que dava pra oferecer mesmo, ofensivamente ali conseguiu algumas recuperações de bola e algumas profundidades, né, atravessar o campo, né, conseguir fazer algumas ultrapassagens, ainda quase nada, né? Então nota 5 aí, mas de modo geral salvou a partida do Bidu. Martínez, uma boa partida, nota 6,5, apesar de ter tomado um cartão amarelo também muito rápido, que um primeiro volante não pode deixar acontecer, porque se você é um primeiro volante, um zagueiro, um lateral que seja, tomar um cartão amarelo tão rápido te deixa pendurado na partida, aí você não pode mais chegar com tanta intensidade, porque se chegar a tomar um segundo cartão amarelo você prejudica a equipe toda. Então nota 6,5 aí pro Martínez, poderia ter sido até mais. Ranieri achei uma partida mediana para boa, nota 5,5 pro Ranieri, não vi ele cometendo grandes erros, esbarra na mesma coisa que o Fagner fez, que foi tipo alguns erros de saída de bola, algumas descompactações de linha. Perceba que eu não quero também personificar os nossos erros defensivos num jogador. Então não vou crucificar nem o Fagner, nem o Félix, nem o Gustavo Henrique, nem o Ranieri, porque eu acho que o nosso problema é de sistema. Quando a gente tá tomando muita finalização dessa forma como vem tomando já há muito tempo, é muito mais culpa do nosso treinador e do sistema defensivo, que ele não tá conseguindo compactar e deixar todo mundo próximozinho assim pra poder, sabe, ser mais sólido, do que necessariamente dos jogadores, né? Por isso que eu não vou pesar isso aí no Ranieri. O Carrijo pra mim fez uma partida justa também, nota 6,5, conseguiu articular bem, quando a bola tá no pé do Carrijo você sente uma tranquilidade, ele consegue acalmar um pouco o meio campo. Pra mim o Carrijo é titular do Corinthians hoje, talvez ele esbarre nessa questão física de não conseguir ter toda essa, né, oferecer tudo que o calendário necessite aqui na América do Sul, mas pra mim ele é titular se tiver 100% pra poder jogar. Rodrigo Garro, como eu falei, fez uma partida ruim, muito ruim, poderia ter sido pior da partida, mas ele deu um passe pro Memphis. E quando ele deu um passe pro Memphis, eu falei assim, El Garrito não pode nunca ficar com o melhor jogador da partida nessa partida de hoje, então tô dando nota 6 pro Garro pelo passe para o Memphis, beleza? Memphis, nota 7, uma boa partida também. Yuri Alberto, o segundo melhor jogador da partida, nota 7,5. Yuri Alberto, né, que fez um gol importante, mais uma vez foi participativo no jogo como um todo. Diga, primeira dama. Vamos me crucificar? Vamos falar que eu tô dando nota... A primeira dama falou aqui na nota muito baixa ou muito alta? Muito baixa. Muito baixa? Não, o jogo foi triste de assistir. Eu acho que vão me crucificar pra eu dar uma nota muito alta, talvez. Vamos ver como que vão chiar aqui embaixo. E aí dos caras que entraram no segundo tempo, Bidon nota 5, Coronado nota 6... O Coronado teve uma finalização linda ali no segundo tempo, que obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa. Thales, nota 4. Olha a notona que eu tô dando pro Thales. Eu nem vi o Thales em campo, nem sei de onde surgiu esse 4 aqui. Alex Santana, nota 3. E o pior jogador da partida, esse foi de propósito. Romero foi o pior jogador da partida. Porque sabe o que vão pegar? Vão pegar aquela lance que ele deu uma caneta do cara. Ele deu a caneta e errou o passe logo em seguida. Aí vão pegar só o clipezinho dele dando a caneta. O Romero é pauleira, faz 3 gols brincando. Que menino lindo, é o melhor do ano e tal. Então eu quero que vocês se fodam. Pra mim, pior jogador da partida, Cristiano Romero, beleza? Então, Ángel Romero aí, o pior jogador da partida, nota 3, tá bom? Discuta, disserte aqui embaixo por que ele não foi o pior jogador da partida hoje, tá bom? Corinthians aparece aí na primeira parte da tabela, deixa a gente mais leve, pelo menos o final da temporada vai ser com menos tensão daqui pra frente. A gente espera que o Corinthians, né, se por acaso não conseguir a vaga pra preliminar de Libertadores, ali que se consolide mesmo nessa vaga pra Sul-Americana, faça uma temporada de 2025 melhor, muito melhor, mas muito melhor do que foi essa temporada, pra que a gente sofra um pouco menos e discuta mais sobre possibilidade de título do que possibilidade de rebaixamento. Deixa o seu comentário chiando aqui embaixo, se for chorar muito, manda Pix, tá bom? Manda o Pix, que fortalece demais, e pra fortalecer também aí, né, caso você queira ajudar o canal a continuar existindo, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, todas essas coisas. Quanto tempo, primeira dama? Hoje eu não estourei não, né? Quase 20.
quase 20, não é possível que eu falei tanto assim, eu tô muito prolixo mesmo, tá? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians e contra rival é poucas ideias, tamo junto, é nóis.